Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Amém. É tão interessante a forma como Deus se manifesta em cada estação da nossa vida. É interessante como Ele permanece o mesmo, sempre. Mas as circunstâncias mudam. E quando as circunstâncias mudam, nós reagimos diferente. Nós reagimos diferente a diferentes circunstâncias. O seu comportamento numa festa é diferente do seu comportamento no velório. Você é o mesmo, mas a circunstância mudou, então você reage diferente. E as coisas no reino de Deus são tão interessantes que a Bíblia chega a dizer que é melhor ir na casa onde há um velório do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há o velório se vê o fim de todos os nomes. E a gente pensa a respeito. Essas coisas do reino de Deus são meio de ponta cabeça. Ou talvez nós vivamos tão de ponta cabeça que as coisas do reino parecem ser de ponta cabeça. Eu creio mais nessa segunda hipótese. Mas o Deus que nos chamou, Ele está com a gente o tempo todo. Até quando Ele parece não estar. E eu creio que esse é um momento tão interessante, quando Deus parece ter nos abandonado. Quando já tiver essa sensação, parece que Deus te abandonou. No momento de cura, as mãos levantaram tão baixinhas, você está num negócio que Deus nunca te abandona. Eu faço uma pergunta dessa, você tem até vergonha de dizer, eu já senti. Vamos lá, momento de cura, vai. Quando já sentiram, parece que Deus me abandonou. Sabe aquele tempo que você olha e parece que não tem resposta? Quando parece que está vendo tudo bem e de repente a coisa virou e a gente começa a procurar Deus e começa a procurar e parece que Deus até provoca algumas situações dessas para que a gente procure com mais intensidade, não é verdade? Porque quando a gente está desesperado a gente ora diferente. A nossa oração, quando a gente realmente precisa de um milagre, ela é completamente diferente da nossa oração quando está tudo bem, quando a gente só quer agradecer. E é lindo como Ele se manifesta sempre. Eu, há um tempo atrás, em junho, como eu falei para vocês, eu passei por uma luta na minha vida, algo que não foi nada diferente do que eu já tinha passado, mas foi diferente pelo lugar em Deus onde eu estou. Porque conforme a gente vai andando, Deus vai colocando a gente em lugares nele, em níveis diferentes, e às vezes a mesma luta ela vem num nível completamente diferente. Talvez a luta você já esteja acostumado com ela, mas o nível que ela se manifesta talvez seja completamente novo e parece ser a pior coisa que você já viveu. E eu passei por uma dessas. E através de uma mensagem que eu recebi de um amigo meu tentando me consolar pelo WhatsApp, foi que Deus começou a provocar dentro de mim o direcionamento para onde Ele queria me mostrar o que estava acontecendo e como Ele ia me tratar. E esse amigo ligou para mim, tentando me consolar e, enfim, se mostrando ciente do que estava acontecendo, simplesmente querendo ser meu amigo. E eu agradeci a mensagem dele, porque naquela hora foi muito bom estar ouvindo aquilo. Eu estava fora do Brasil, só eu e minha esposa, na casa da nossa cunhada, da minha cunhada, a irmã dela.
Então você está num lugar onde fala outra língua, onde você não tem muitos amigos, onde você se sente isolado e passando por um momento onde parece que você está realmente só. Foi um conjunto de fatores que provocou algo forte dentro de mim. E esse cara me mandou essa mensagem. Eu sei que no meio da conversa ele começou a abrir o coração e pedir ajuda. Ele falou: cara, eu estou precisando conversar com alguém. Eu falei: vamos conversar, já estou conversando. E ele começou a dizer que estava se sentindo muito só. E aí ele começou a explicar que tipo de solidão que ele estava sentindo. Ele falou: eu estou sentindo uma solidão ministerial. E ele disse: os meus amigos de ministério, a galera que começou comigo, o pessoal que, experimentou as mesmas coisas que eu experimentei, que começaram a ajudar aqui na liderança, que ele era líder de um ministério lá no sul do Brasil. Ele falou: todos os meus amigos saíram fora da igreja. E eu fiquei só. Não significa que a igreja esvaziou, significa que os amigos dele, as pessoas que nasceram com ele em Cristo, que passaram por todos os processos juntos, você sabe do que eu estou falando, saíram. E ele estava se sentindo só, porque agora estava chegando uma geração nova, e ele cuidando daquela galera. Mas o que acontecia? Sabe aquele cara que conhece as tuas lutas, que conhece as tuas dores, as tuas fraquezas, que vocês já passaram várias roubadas junto, e você vai concordar comigo, cara, amigo de roubada, ele é muito mais amigo do que amigo de festa. Passa por uma roubada com alguém, você vai ficar amigo pro resto da vida, cara. Amigo de festa, no outro dia tem outro amigo e outra festa. Agora, amigo de roubada, isso é aquele tipo de guerra? Os caras são convocados, são escolhidos para estar no batalhão, eles nem se gostam, tem várias tretas, discutem um monte de vezes, mas no meio da batalha tem um lá sem perna e o outro levou um tiro na boca e um está carregando o outro. E vamos lá, cara, é amigo pro resto da vida. A roubada que você passa com alguém, eu não sei, é porque um ajuda o outro e o que está sendo ajudado está ajudando também. Então você cria uma aliança, um vínculo ali que, pro resto da vida, você vai ter aquela pessoa como teu amigo. E ele estava compartilhando isso. E aí, eu que estava sendo consolado por ele, comecei a consolá-lo. E aí é que a gente vê que o Espírito Santo entra na conversa aqui. Porque era eu que estava precisando de consolo. E daqui a pouco eu estou sendo usado para consolar o cara. Aí eu sabia, era ele. Né? Isso é ele. Ele se meteu na conversa, e a Bíblia diz: orar uns pelos outros, suportar as cargas uns dos outros. Não é isso que a Bíblia diz? A gente precisa de gente para estar perto da gente, amém? E Deus vai levantar essas pessoas, e quando não tiver nenhuma delas, sabe quem vai estar lá sempre? Ele. Amém? Muitas vezes não é porque você está rodeado de gente que você está bem acompanhado. E muitas vezes não é porque você não tem ninguém ao teu redor que você está só. Mas ele usa as formas dele se manifestar. Muitas vezes ele vai usar pessoas para te consolar, e muitas vezes ele vai te consolar ele próprio. Quando tiver alguém para pregar, meu irmão, vai ter alguém para pregar. Quando tiver alguém que pregue, até as pedras podem clamar. Eu já ouvi diversos relatos, muita gente tem ouvido, o pastor deve ter ouvido também, no mundo muçulmano, no mundo islâmico, a quantidade de gente que está tendo experiências com Jesus, ele aparecendo para as pessoas e dizendo: tem uma igreja naquela rua tal, vai lá que tem uma palavra para você ouvir. E tem gente que, chega na igreja e fala: o que você está fazendo aqui? Não, apareceu um homem de branco, ele disse que era Jesus, ele me mandou vir. Uau, que é isso? Isso significa que prega. Mas não significa que ele vai ficar pregando o tempo todo. Amém? Ele sabe. Eu gosto daquela passagem que diz assim: e alegrou-os de que não houvesse intercessor, pelo que seu próprio braço se estendeu. Eu acho que está em Isaías isso. Seus ouvidos vão ser tapados para que ele não possa ouvir. Ele sabe o que está acontecendo. E quando eu consolei aquele cara, Deus me usou para falar para ele o que eu precisava ouvir. Amém. Tá? Então nunca rejeite uma conversa dessa. Porque talvez a ajuda que você está dando para alguém é tudo que você precisa. E Deus me tocou para dizer para ele: cara, eu vou como médico te dar um diagnóstico para a tua solidão. Sabe por que você está se sentindo só? E ele falou: por quê? Eu falei: porque você permaneceu. E meu irmão,
quem permanece no Senhor, inevitavelmente vai passar por esse tipo de situação. Você vai ver muita gente passando. Você vai ver gente começando, vai ver gente terminando sem terminar. Você vai ver gente chegando depois e dando muito mais fruto do que quem está ali há 50 anos. Você vai ver gente que demora 20 anos para dar um fruto, mas pelo menos deu. Você vai ver gente, meu irmão, que deixa ele ali, que é melhor do que ele fora. Quem é líder sabe do que eu estou falando. Já viu demais. E se a gente não tiver agarrado nele, a gente desanima. É humano. É humano, é natural se entristecer quando você vê gente, irmãos na fé, abandonando a fé. É natural. Mas sabe, eu olho para Jesus e eu me permito pensar que talvez as coisas para ele não assustem muito. Porque às vezes a gente fala, mas fulano de tal, você não acredita que aconteceu com fulano de tal. O que foi? Fulano de tal era o irmão, tá? Não é esse irmão, mas o personagem. O que aconteceu com ele? Rapaz, caiu com a namorada. A gente fica, pensa, brother, é o fulano de tal conseguir ter um namoro santo e casar virgem. Isso impressiona, tipo, uau, tu conseguiu, meu Deus, olha para ele, olha para quem que Deus aponta. Tem visto o meu servo Jó? A bagunça, irmãos, a bagunça a gente já sabe que ela existe. Agora, quando tem alguém, meu irmão, no meio dessa bagunça, fazendo a coisa certa, isso é de atrair os olhos. Quando a gente vê gente indo embora, a gente fala, rapaz, não vai embora não, pense 2 vezes. Ei, não, eu melhoro as coisas para você aqui, vai. Tipo, eu te dou um carro, vamos, volta, a gente faz de tudo, não é? Porque é a nossa natureza, né? A gente quer ter perto. Aí eu olho para Jesus. Um belo dia, ele multiplicou pães e peixes. E no outro dia o povo estava lá de novo. Adivinha por quê? Pelos pães e peixes. Jesus, já conhecendo o coração de todo mundo, Jesus deu uma lá. Ele falou, vocês querem comer? Vocês querem? Então beleza, se prepara. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Estou resumindo. Viraram uns para os outros e falaram, quem pode ouvir uma palavra dura como essa? E diz que naquele dia muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Discípulos. Jesus foi correndo atrás desses caras. Ele virou para os que ficaram e falou, vem cá, vocês não querem ir embora também? Ele não se impressiona com multidão. Ele não se impressiona com números. Ele se impressiona com quem está ali com ele. Eu acho lindo, eu sou fã de Pedro, cara. Eu falei isso ontem, né? Eu sou fã de Pedro. Ele fala, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de Deus. Agora pega essa. Pedro também não entendeu nada daquela mensagem. Nem tudo você vai entender. Você precisa saber quem ele é. Você precisa saber quem ele é. Muita coisa você só vai entender depois. A maioria esmagadora das direções de Deus você só vai entender depois. Isso é andar por fé. Ele mandou, não faz o menor sentido para mim. Imagina o Pedro dizendo, Senhor, essa palavra realmente é esquisita. Mas só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho mais lugar. Tu és o meu lugar. Repete assim comigo, tu és o meu lugar. Amém? Eu já me impressionei muito com jovens voltando igrejas. Já me impressionei. Porque quando eu comecei a ver isso, parece que tinha acabado de acontecer. Até eu perceber que acontecia em todo canto, só eu que não via. Amém? Jovens, é coisa linda. Porque hoje em dia os jovens não vão mais obrigados pelos pais na igreja como era antigamente. Vai, tem que ir pro culto domingo, vai, tem que ir. As menininhas, tudo bravo. Ia pro retiro só para bagunçar. Né? Hoje em dia os jovens estão, vindo endoidando.
E os pais não vinham na cola para saber o que doidou esse menino tanto. Deus convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. O pai levava o filho para a igreja, agora os filhos estão trazendo a família toda. É lindo. Mas a gente precisa discernir essa geração. Essa geração é assim. As ondas, as modas, as tendências, tudo é tão a jato que ela vem, vai com uma velocidade que você não entende nem por onde passou. E uma coisa que me impressiona é a velocidade com que pessoas que abraçam Jesus com tanta intensidade conseguem largar Ele como se não fosse nada. Eu comecei a me impressionar com outro tipo de jovens. São jovens, mas eles são diferentes. Eles têm 20, 30, 40 anos de igreja. Eles já estão com os cabelos brancos. Eles já têm filhos, já têm netos. Eles já viram muito escândalo. Eles já viram muita loucura no meio gospel. Eles conseguem discernir muita coisa. Eles já viram muita palhaçada, eles já viram muita fofoca, já viram muito escândalo. E eles já erraram muito também. Mas eles conseguiram permanecer olhando para o Senhor através dessa nuvem toda. Uma habilidade de permanecer em Cristo, apesar de diferentes circunstâncias, que esses me impressionam, porque são esses do tipo que eu quero ser. Jovem sim, porque tem o coração ensinado. Gente que consegue vir na igreja. E eu vi uma mensagem que eu vou pregar sobre o Salmo 23, esperando ouvir uma coisa nova daqui. Porque Deus faz novas todas as coisas. Eles já não esperam mais do homem, porque já se decepcionaram tanto com o homem, que eles aprenderam, cara, Jesus, ele usa quem ele quer, e eu estou aqui por causa dele. Amém? Eu tenho pedido então a Deus maturidade. A gente cantou sobre Deus, vem derramar a sua vida em mim. Amém? E eu oro para Deus derramar sobre nós maturidade. Talvez eu estar falando num congresso de jovens e adolescentes sobre ficar velho seja a coisa mais louca do mundo, mas esse é o teu futuro, querido. Amém? Você não vai estar assim, jovem e adolescente, para sempre. E passa numa velocidade incrível. E a pior coisa do mundo é você ser um adulto que não se toca, que ainda acha que é tipo o tio Suquita. Você quando se lembra da propaganda da Suquita? Eu estou velho, estou bem antigo. Maturidade para discernir Deus em toda e qualquer fase que você venha passar. No meio daquela luta, no meio daquele mover, eu e minha esposa, a gente passando por uma luta terrível, a gente recebeu a direção de um profeta. Ele disse pra gente: vamos para a praia, meu irmão. Vá para a praia, vá tomar água de coco no pôr do sol. E a gente foi, obedeceu a direção do profeta, e foi maravilhoso. E num desses dias lá, água transparente, eu e minha esposa boiando. E na hora que a gente entrou, a gente mudou até o semblante, a gente entrou na água, o dia estava quente, mostrou água transparente, a gente entrou na água, olhou para a cara do outro e falou assim. E aí veio, guia-me mansamente. E na hora a gente só estava fazendo tipo uma piada gospel, né? Porque a gente estava numa água tranquila ali. Começamos a tentar lembrar o Salmo 23 inteiro, a gente não conseguiu, aí tentamos pular para o 91. Porque é mais famoso, e aí a tradução da minha Bíblia é diferente da tradução da dela, um embananando o outro. Eu sei que quando chegou em casa, eu tinha que pegar na Bíblia para ler o Salmo 23 e do 91. E aí Deus falou comigo no 23 de um jeito que eu queria compartilhar com vocês, porque foi resposta que eu estava pedindo a Deus. Eu nunca mais consegui olhar para isso do mesmo jeito. Davi foi o homem que escreveu esse salmo. Amém? O rei Davi. Alguém que sabia o que era andar com Deus no anonimato e na fama. Alguém que sabia o que era andar com Deus quando era fraco e quando era poderoso.
Alguém que sabia o que era andar com Deus e vencer batalhas com Ele quando não tinha ninguém vendo, para depois aprender a vencer gigantes na presença de todo mundo. Alguém que conhecia Deus no secreto. O argumento que convenceu Saul a deixá-lo lutar foi: um dia eu lutei com uma ursa que veio dar com as minhas ovelhas e eu matei a ursa. Outro dia veio um leão que deu contra as minhas ovelhas e eu matei o leão. E o Deus que me fez vencer a ursa e o leão, Ele estava comigo naquele lugar, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer esse gigante. É aquele que sabia andar com Deus quando ele foi ungido pelo profeta, rei de Israel, e ainda assim se submeter ao rei que estava no trono. Alguém que sabia princípios a respeito de autoridade espiritual, que mesmo esse rei querendo matá-lo, ele não ousava tocar na vida dele, porque era um ungido do Senhor. Alguém que unificou o reino, alguém que transformou a adoração em Israel. Em Jerusalém, onde tinha a arca, não tinha sangue de boi rolando, só tinha gente de mão levantada para o alto cantando para o Senhor. A tenda de Moisés ainda estava em Gibeão, lá tinha sacrifício, mas a arca já estava em Jerusalém. Alguém que passou por poucas e boas com Deus e conseguiu enxergá-lo em todo o tempo. Esse homem escreve o Salmo 23. Então eu dou crédito ao que esse homem, que além de tudo era um profeta também, que tinha revelações incríveis a respeito do Senhor, para o que isso acrescenta na minha vida, amém? Ele começa com um princípio que vai nos acompanhar por essa vida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São palavras de um pastor. Ele sabe o que é ser pastor, ele sabe como o ovelho segue, e ele está dizendo: agora eu sou ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. A gente precisa crer que a palavra de Deus é espírito e vida, amém? Então eu creio que o que Deus falou comigo foi sobre lugares no espírito que falam da nossa vida com Deus. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Então eu preciso aprender: Ele é o lugar onde eu devo estar enquanto eu estiver nele. Como Pedro disse: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde o Senhor estiver é o meu lugar, e onde o Senhor estiver nada vai me faltar. Ele se coloca completamente abaixo de Deus, e não interessa o quanto ele cresça. Ele é meu pastor, eu sou ovelha. Ele é meu Senhor, eu sou seu servo. Ele é pai, eu sou filho. Ele é mestre, eu sou aprendiz. E não interessa quanto tempo eu passo andando com ele, ele sempre vai estar acima de mim. Eu nunca serei independente dele, eu nunca vou ter conselhos para dar para ele, a minha opinião nunca vai ser melhor, a minha vontade nunca vai ser melhor. Ele será sempre o meu teto. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E isso fala bem de um pastor cuidando de uma ovelha. Quando nós chegamos para o Senhor, quando a gente começa a caminhar com Ele, queridos, a real é que a gente não sabe nada a respeito dele. A gente só sabe do cuidado que Ele tem com a nossa vida, porque Ele se manifesta em nós cuidando, em primeiro lugar, das nossas feridas. Amém? Não tem ninguém que tenha vindo para Cristo porque assim: Senhor, eu estou entrando pela primeira vez hoje na igreja, eu quero entregar minha vida para Ti porque eu quero ser um missionário e eu quero o reino de Deus e a Tua justiça feita na terra. Não, vamos ser realistas. A gente vem por causa das nossas mazelas. Senhor, eu estou desesperado, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de um jeito na minha família. É a nosso respeito, e a gente vem para Deus querendo sarar a nossa vida. É tudo por nossa causa. E Deus é tão lindo que Ele se manifesta dessa forma para te mostrar que Ele se importa com você. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde é a tua dor e Ele sabe como resolver isso. Então Ele nos pega no colo, Ele nos alimenta, Ele nos cuida, Ele nos leva para um lugar de descanso, Ele nos leva para um lugar de comunhão, Ele nos leva para um lugar de intimidade. Parece que é uma época que você não faz muita coisa, Deus faz tudo para você. Tem coisas que você nem ora e Deus faz. Quando a gente começa a andar com Ele assim, nem orar a gente sabe, mas Ele conhece os desejos do nosso coração.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu vou te falar, você simplesmente entregando sua vida para Ele, confiando, isso agrada o coração de Deus. Nesse lugar parece que você não faz nem muito esforço, porque diz, deitar me faz em vez de espaço. Meu irmão, nem para deitar você faz esforço, Ele te deita. Em vez de espaço, a ovelha come o quê? Não é graminha? Então você descansa onde você se alimenta. É no mesmo lugar, parece que é no seio de uma mãe. Você descansa e se alimenta. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o carinho, olha o cuidado. Você chegou ali toda arrebentada, uma ovelhinha toda assustada. A gente comprou uma vez uma cadelinha aí, minha esposa, que ela vivia numa casa que tinha muitas crianças. Quando a gente foi comprar ela, foi buscar, as crianças estavam lá fazendo uma bagunça, uma algazarra, e a cadelinha lá toda doida, brincando com essa, a gente levou ela. Depois de um tempo eu fui descobrir que ela tinha pânico de balão. Balão, bexiga de festa. Um balão deixava ela desesperada. Se ela visse um balão em casa, ela corria, se escondia e ficava tremendo. É tipo assim, por que isso? Eu me toquei. Talvez aquelas crianças apavoradas, ela tanto que ela tinha medo de balão. Era um trauma dela. A gente chega assim para Deus, cheio de medo, e Ele leva a gente para um lugar de descanso, onde a gente percebe, obrigado. Verde espaço não fala de um curral. Águas tranquilas não fala de um poço. Fala de um lugar amplo, espaçoso. Deus te leva para um lugar onde a tua vista vai longe. Onde você, se quiser, você sai correndo, mas você aprende a não fazer isso. Você aprende a ficar correndo. Você pode correr, mas você não corre porque Ele é o lugar. E você aprende que Ele te levou para aquele lugar. Então Ele é o lugar. É um lugar tão precioso, porque nesse lugar a impressão que dá é que há silêncio. Parece que só tem você naquele lugar. Parece que aquele lugar é só para você. E quantas vezes a gente não passa por isso, querido, no começo da nossa caminhada, de você chegar numa reunião e você pensa, meu Deus, o pastor sabe a minha vida toda. Contar a minha vida para esse pregador. Quantos já tiveram essa experiência? Meu Deus, contar a minha vida para o pregador, não é possível. Cara, Deus te ama tanto que parece que só tem você ali dentro, não é? Ele te faz sentir desse jeito. Eu falo minha vida todinha, cara. E se você for ver, não tinha nada a ver com o que o pastor falou com a vida do cara. Mas ele entendeu que era para ele. Porque Deus falou no coração dele. E quem é você vai dizer que não foi? Porque é uma experiência. Meu Deus, eu tive uma experiência na minha vida hoje. Foi, meu irmão, me conta, calma. Eu estava no trânsito, tinha um caminhão na minha frente escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Aí eu fui na igreja, o pastor pregou sobre esse versículo. Meu Deus, que experiência. E vai dizer que não é. Meu irmão, está começando. Nesse lugar de intimidade, comunhão, de descoberta a respeito de quem Ele é, você aprende a ouvir a voz do Senhor, porque não tem nenhuma outra voz ali. Tudo é Deus falou comigo, é ou não é? Deus falou um negócio, Deus falou um negócio, porque Deus está falando o tempo todo. Ele fala manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente precisa tanto passar por essa etapa bem passada. Porque lá na frente, querido, você vai estar em zonas de guerra. E lá no meio da batalha, onde tem barulho de bomba, de gente ferida, de inimigo, você precisa discernir a voz do teu Senhor. Porque Ele continua falando do mesmo jeito. Refrigera a minha alma. Olha o nível de maturidade aqui. Ele realmente faz isso. Amém? Mas por que eu falo que o nível de maturidade é desse tamanho? Porque parece que o Evangelho é a teu respeito. É para mim. Eu sou o centro do universo e Deus está aqui me servindo, meu Pai Câmbio. A gente jura que é tudo a nosso respeito. Se a gente tiver um inimigo, a gente ora para Deus matar. A gente acha que Deus vai matar o cara só porque a gente pediu. Maturidade pequena. Sabor de mel. Simples assim. Tipo, não conhece Deus direito.
Você acha que Deus vai ferrar com alguém por tua causa? Não, querido, não é a teu respeito. Mas ele faz você sentir, tudo bem, você é cereja do bolo, vai, acredita. Nessa etapa está valendo, vai. Tem tantas coisas que no começo da nossa caminhada a gente, tanto erro, tanta besteira que a gente já falou. Quantos aqui que já pregaram? Quantos aqui já pregaram a palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Quantos aqui reconhecem, já pregaram muita besteira? Quantos aqui já pediram, Senhor, volta no tempo, bota um filtro na orelha de que ouviu aquela mensagem? É ou não é? E no meio daquela besteirada toda, alguém aceitou Jesus? Como? Porque tem certas coisas que lá na nossa caminhada passa, você não sabe de nada mesmo, inocente. Continua vindo. É o que eu falei ontem. Jesus chegou Pedro de Satanás na frente de todo mundo. E ele continuou. Irmão, se alguém me chama de Satanás da igreja, eu acho que eu nunca mais volto nessa igreja. E se for Jesus, aí eu estou lascado. No começo passa, você jura que é teu respeito, mas você não fica nesse lugar para sempre, amém? Ele continua. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí já ficou um treco mais interessante, porque aquele lugar amplo, pastos verdejantes, águas tranquilas, ele afunilou um pouquinho, ele estreitou. Vereda de justiça, retidão, justiça, vontade de Deus. Não é um lugar para você ficar, é um lugar para você passar. Ninguém mora no caminho, a gente anda no caminho. Ele te põe em movimento. Ali ele te ensina a vontade dele. Ali ele começa a te ensinar coisas de um rapaz mais grandinho. Você começa a aprender o que é bom, você começa a aprender o que é mal, você começa a aprender que a obediência é a melhor coisa para você. Você começa a aprender que o que é bom faz bem, que o que é mal faz mal. Você começa a aprender o que é certo e errado. E em todo lugar de ensino tem crescimento. Amém? Porque Deus quer que você cresça. Ele é o mesmo Senhor e Ele é bom em todo tempo. Amém? O Deus que era bom nos pastos verdejantes também é o Deus bom nas veredas da justiça. Amém? Ele vai te ensinando. Só que em todo lugar de ensino, além de crescimento, tem uma coisa também que a gente não gosta muito. Tem correção. Alguém gosta de ser corrigido? Você gosta? Eu não gosto, não. Mas uma coisa eu sei, que Deus só corrige o filho que Ele ama. Amém? Se nós fôssemos bastardos, não tinha correção alguma, porque nós somos filhos, tem. E a correção, ela vem do jeito que funciona. Deus vai te corrigir do jeito que funciona. De preferência, Ele vai te corrigir de um jeito que você nunca vai fazer aquilo de novo. E é tão lindo isso, porque tem coisas que eu fazia no meu passado louco, na vida louca, e não acontecia nada no outro dia. E se você parece que depois de Cristo, rapaz, você não pode fazer um negocinho, né? Que a chibata a gente pega lá na curva da rua, já pega ali. Eu não é? Já passaram por isso? Um pastor lá da minha igreja, ele contou uma história uma vez que eu achei muito interessante, eu acho que se aplica legal aqui. Em 2008 tiveram as enchentes lá em Santa Catarina, né? Na região que a gente mora, destruiu um monte de casa, muita gente perdeu tudo, muita gente passou fome, sede, muita gente morreu. Foi uma catástrofe terrível. Quantos lembram das enchentes lá de Santa Catarina? É bem onde eu moro ali. E tiveram naturalmente no Brasil, assim, país, né, terceiro mundo, a galera começa a saquear supermercado quando tem algum tipo de catástrofe dessa. E os supermercados já nem faziam grande coisa contra isso, porque não tinha energia elétrica, a comida ia apodrecer mesmo, então entra e pega. Melhor o povo comendo do que a comida estragada. Então o povo estava saqueando geral. E aí um jornal daqueles da região, aquele jornal que espreme e sai sangue, matéria sensacionalista, fez uma matéria sobre os sacos no supermercado. E fizeram uma matéria que era assim, um monte de gente, a foto, a capa, né, falando dos sacos do supermercado, e uma galera saindo com arroz, com feijão, com galão d'água, com cesta básica, com comida, né? Só que na foto, a pessoa que estava em primeiro plano era um rapaz saindo com uma TV de plasma no ombro. Assim, mas rapaz, né?
E o menino era do louvor da igreja. Mas todo mundo está brigando. Mas você não é todo mundo. Você é filho. Se somos filhos da luz, andemos, pois, como filhos da luz. Você já não é mais todo mundo. Mas todo mundo pode. Todo mundo, você não. Na real, ninguém pode. Muito menos você. E foram cobrar o pastor, você nunca está em disciplina. O pastor cheio de misericórdia falou, rapaz, a gente tem que trazer esse cara de volta, porque você quer que eu mate ele de uma vez? Porque ele passou agora, foi a pior coisa que podia acontecer. Eu fui envergonhado na frente da cidade inteira. Vereador da justiça. Eu garanto que esse cara nunca mais vai vir pirulito. Ele vai ver se tem que ter uma câmera. Funciona ou não funciona? Funciona. Está acabando comigo. Deus está acabando. Não, Deus não está acabando contigo. Porque ele não veio para acabar contigo. Ele veio para te restaurar. Ele está te corrigindo de um jeito que funciona. Você está experimentando um 0,00001 da consequência do teu pecado. A gente não sabe o que ele levou naquela coisa. A consequência era brava. E a fila anda. Amém? O Deus que era bom nos passos verdejantes também é bom aqui. Amém? É o mesmo Deus. E Ele nunca te abandona. Glória a Deus por isso. Amém? E aí tem um lugar mais maneiro ainda. Não, mas deixa eu te falar que a maturidade já está impressa aqui também. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, está descobrindo que o Evangelho não é a teu respeito. Está vendo que por amor ao nome dele, você já não é o centro do universo, ele é o centro. E você o serve. A sua visão de Deus vai mudando pelo que você aprende. Você vai percebendo, ele é Senhor, eu vou indo. Aí entra num lugar mais legal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que delícia. Quer passar férias ali? Tem um pacote. 40 dias e 40 noites. No vale da sombra da morte. Alguém quer um lugar desse? Ninguém quer. E esse lugar é para quê? O nome dele diz tudo. A gente precisa perceber, como eu disse, tem certas coisas que passam. Na vereda da justiça, a peneira afunila um pouquinho, passa menos coisa. No vale da sombra da morte é para dar aquela lixada final. Porque tem coisas em mim, em você, que elas não se convertem. Elas têm que morrer. Amém? Tem coisas em mim, em você, que tem que morrer. E assim, é um lugar tão ruim de passar, que parece que Deus te abandonou. É aquela hora que você não entende por que essas coisas estão acontecendo, e você confessa até pecado que você não cometeu. Você fala, onde é que está a brecha? Você se examina. E é ruim. Mas você passa. Amém? A morte está tão perto, que é o vale da sombra dela. A sombra não está sempre colada com o dono. Amém? A morte está ali. Você não vê uma sombra andando sozinha, ela anda perto do dono dela. A morte está ali. E olha a sensação que dá, ainda que eu ande. Você agora já anda com suas próprias pernas. É aquele lugar que você parece que caiu de paraquedas. Onde é que foi o erro? Onde é que foi a direção que Deus me deu, que eu errei e porque eu vim parar aqui? Ele vinha me guiando esse tempo todo, guia-me nas veredas da justiça, guia-me por passos verdejantes, guia-me em águas tranquilas, e agora, ainda que eu ande, parece que você está sozinho. Você percebeu o salmista dando a impressão de que agora parece que ele está só? Guia-me, quem guia está comigo, leva-me, deitar-me, ele está comigo. Agora, ainda que eu ande, eu vejo a maturidade desse homem crescendo tanto, como em nenhum outro lugar. Porque ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele já aprendeu por experiência com Deus, que ainda que esteja ruim, o fruto é bom.
Ele diz que ele não teme mal algum, ele só pode esperar de um Senhor bom, o bem do Senhor. Então ele sabe que o que Deus está fazendo com ele, permitindo acontecer, é para o bem dele. Maturidade vai crescendo. No meio dessas situações, a maturidade vai ser indispensável para você perceber, cara, está difícil, mas eu vou passar porque tem alguma coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. O sei que tu estás comigo é uma confiança tão grande na presença de Deus. Eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, mas eu sei que você nunca me abandona. Eu sei. Olha que maturidade, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você tomou uma lapada, pá! É consolo. É consolo. Ele está me ajudando a não fugir pelas montanhas. Não é um vale, aí você vai passar por tudo que você tem que passar. Você está tentando fugir, pau! Ai, não, eu vou continuar aqui. É o consolo do Senhor. Ele está permitindo que eu passe por isso. Mas no fim disso, você é completamente diferente. Parece que aquele vocêzinho morreu e nasceu outro você ali. E aí você chega no momento da tua vida que você fala, cara, eu achava que eu conhecia Deus. Olha o que Jó fala para Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. De onde que aconteceu isso? Depois de uma situação terrível, depois de perder tudo. Foi nesse lugar que Jó teve a maior experiência com Deus de sua vida. No meio de uma conversa louca com 3 amigos, terrível, Deus começa a falar com ele. E agora ele conhece o Senhor. Para nascer de novo, meu irmão, tem que morrer. O novo nascimento, ele vai vir depois da tua morte. Quando você morrer para você, nasceu com você novo ali. Nasceu de novo. E agora você nasceu diferente. E quem nasce precisa do quê? De cuidado, de alimento. Amém? Não precisa? Parece que a história começou de novo agora. Repara nisso. Saiu do vale da sombra da morte. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja bem, parece que começou de novo, só que em outro nível. Ele está te levando para um lugar de intimidade. Só que agora não basta verdejante, é na mesa. Porque agora você não é ovelhinha que come grama, você agora é filho que senta na mesa. Você come o alimento que ele come. Ele bota na mesa e você come, vocês sentam juntos, tem um lugar de comunhão diferente. Agora ele já não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Jesus falou, já não chamo vocês de servo, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho dado a conhecer tudo que meu Pai tem me dito. É na presença dos seus inimigos. Para quê? Para você afrontar eles? Não. Deus enfileira tudo que você venceu. E nesse lugar, eles não te fazem mal. Porque você está na presença do teu Deus. É como se você tivesse cercado o demônio e eles não podem ultrapassar aquele raio. Porque o Senhor está contigo. Deus está contigo. Você está na presença dele. Você está tendo comunhão com o teu Deus. Nada pode te tocar nesse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mais uma vez a sombra está perto do seu nome. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Na presença de Deus. Unge a minha cabeça com óleo. Fala de novo nível de autoridade. Agora o mundo espiritual te reconhece. Fala de separação, mais uma vez, ó. Ele está te separando para algo diferente, para algo novo. Porque a unção do óleo fala de consagração. O meu cálice transborda, e o cálice ele fala de aliança. Você tem uma aliança agora com Deus, querido, que eu vou te falar. O cálice fala de alegria, e essa alegria agora transborda. E agora você encontrou prazer na presença de Deus.
Você não vem mais para a igreja para cumprir o rito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Teu culto começa na hora que o coração já aplicou para estar adorando a Deus. Ele não começa na hora que começa. Ele começa quando você se alegrou e vai na casa, só com a notícia que vai para casa. O culto já começou. Você tem prazer agora em Deus, você encontrou prazer nele. E agora você percebe que nesse lugar é mais fácil vencer o pecado. Por quê? Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Se você tem prazer em Deus, você teria um prazer pelo que é pecado. E a gente anda por aquilo que nos dá prazer. Então você escolhe o melhor lugar para estar, como a gente cantou, Salmo 84: um dia em tua casa é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Agora aqui está falando de maturidade no nível íntimo. Porque você, quando passa por momentos difíceis na sua caminhada com Deus, você não consegue discernir a bondade de Deus ali. Alguém está tomando uma lapada do céu e falando: isso é a bondade de Deus. Na hora você não consegue discernir isso. Deus permite que teus inimigos te afrontem e te causem algum dano. É o vale da sombra da morte. Você está percebendo a bondade de Deus naquela hora? Não, mas depois que você passa por aquilo e você vê o fruto em você, e você fala: cara, Deus é bom todo o tempo, e Deus estava fazendo isso porque Ele foi bom comigo. Eu e minha esposa aceitamos Jesus no momento de maior caos na nossa vida, de gente fazendo fofoca, falando mal dela para mim, gente falando mal de mim para ela, eu doente, eu expulsando ela de casa. E nesse contexto, por causa desse caos, ela começou a buscar Deus. E ela buscou como se fosse a última coisa que ela pudesse fazer na vida, de tal forma que transbordou para mim. E hoje nós estamos aqui. Então, depois de passar por esse momento terrível que a gente passou, a gente olha e fala: glória a Deus, obrigado, porque foi a tua bondade. E você percebe numa linguagem bem literal: o que me guia vai na minha frente. Guia-me, ele está indo na minha frente. Guia-me, está indo na minha frente. Agora, o que me segue vem atrás de mim. Então eu preciso passar por uma situação, e quando eu olhar para essa situação, para ver o que eu passei, bondade e misericórdia estão lá piscando o olho para você, falando: querido, a gente estava aqui o tempo todo. Só que agora ele está falando de futuro. Guia-me, presente. Deitar-me, presente. Ainda que eu ande, eu sei que tu estás comigo. Presente, presença. Preparas uma mesa na presença. Tudo presente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele está falando: meu futuro agora eu sei como é que vai ser. O jeito de vencer é do mesmo jeito, só que em níveis diferentes. Ele vai na frente comigo, eu sei. A bondade e a misericórdia vão me seguir por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Perceba que no contexto que isso foi escrito, o lugar de adoração era Jerusalém. Para adorar a Deus tinha que ir lá. Era restrito a um lugar. Tanto que quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela tem uma pergunta: vem cá, nossos pais adoravam nesse monte, e os judeus dizem que em Jerusalém eles se devem adorar. E vê Jesus fala: está os dois errados. Mulher, crê que vem a hora, e que nem em Jerusalém nem nesse monte adorareis o Pai, porque Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Davi está dizendo que a casa de Deus, onde você visita, agora é o lugar onde você habita. Você está na presença de Deus o dia inteiro. E agora você vive diferente. Porque como seria bom, eu já fui alguém lutando contra vícios dentro da igreja. E era lindo, porque dentro da igreja, no momento de adoração, eu não tinha vontade alguma de fumar um bagulho. A vontade vinha depois. Quantos já passaram por isso? Amém? No momento de adoração, de
manifestação, de visitação do Espírito Santo. Irmão, ser santo no ambiente desse é uma delícia, é fácil, porque Ele é santo. Então você está no ambiente dele, de santidade. Amém? Mas quando você sai desse ambiente, parece que voltou tudo. Mas quando você habita nesse lugar, você não quer fumar aqui, não quer fumar lá. E Deus te libertou aqui e você começa a ter nojo de cheiro de barulho. Só estou dando um exemplo do que foi em mim. Porque eu comecei a ter nojo de maconha do dia para a noite. Do dia para a noite. O cheiro começava a me causar ânsia. Ele fez alguma coisa em mim. Eu vi uma ministração uma vez de um pastor chamado Bill Johnson, lá da Califórnia. E ele falava sobre a vinda do Espírito Santo sobre Jesus. O céu se abriu, Jesus batizado, o Espírito Santo desceu de uma forma corpórea de uma pomba e permaneceu sobre ele. Deus tinha falado para João Batista: aquele que você viu, o Espírito Santo descer e permanecer. E a forma corpórea de uma pomba é tão interessante, esse pastor dizia nessa administração, porque o pombo é um dos bichos que se assusta mais fácil. E Paulo nos aconselhou: não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito, não espante ele fácil. Então, o Espírito que vem e repousa sobre você, você anda como quem tem algo insensível que pode se assustar e ir embora qualquer coisa. Então você já anda diferente. Não precisa ter uma câmera te filmando, não precisa o teu líder estar em cima de você te dizendo um monte de coisa. Cara, a presença de Deus te convence a viver diferente. Eu tenho um amigo profeta que eu conheci, ele fez uma coisa mais doida do mundo, que na hora eu não entendi nada e achei que ele era completamente doido mesmo. Eu conheci ele no churrascaria, eu já tinha ouvido falar dele tanto, ele é amigo do meu pastor. E todo mundo sempre tem 500 mil histórias para contar a respeito dele. Todo mundo que o conhece fala: cara, eu tenho 500 histórias para ele, eu também. E assim, um profeta do Senhor, mas com as suas coisas com Deus. E ele chegou na churrascaria, deu um beijo em cada um na churrascaria, se apresentou, sentou numa cadeira e puxou uma outra cadeira e colocou do lado dele. E a gente foi olhando a cara dele e falou: ele estava nele. Ele falou: será que o pessoal vai se escandalizar se eu botar uma cadeira para o cheiroso sentar? E botou a cadeira, que cheiroso. Ele estava lá comendo a picanha, daqui a pouco ele estava uma rajada de língua estranha. Ele está lindo hoje. E gritando em línguas estranhas na churrascaria, berrando e comendo sem parar. Daqui a pouco me entregou a palavra, estava eu chorando. É isso que está acontecendo. Ele está lá comendo sem parar. Eu quero dar picando, não, eu quero picanha, quero queijo. Jesus. Daqui a pouco eu fui no banheiro, quando eu volto, é o cara da picanha recebendo a palavra também. O que Deus me ensinou naquele dia aqui, e eu conheci ele mais profundamente ao longo dos tempos. Estive na casa dele, fiquei uns dias com ele, e fomos morar junto no mato, e enfim, ele está sempre nos congressos. O meu pastor é pastor dele também, então estamos juntos o tempo todo. Eu aprendi que ele crê tanto na presença de Jesus, que ele é capaz de botar uma cadeira para Jesus sentar na frente de todo mundo, de jeito que ninguém conhece. Aí você anda com ele, ele passa o dia inteiro falando de Deus, o dia inteiro doidando a respeito do Senhor. Ele não, presença, ele falou comigo, ele está aqui, para que eu estou falando? Ele está aqui. Eu levei ele na praia. Ele é uma figura. Não, é uma figura. Eu levei ele na praia, ele é bem branco. Ele falou: a gente tem que ir até antes das 10 horas, porque a pele é muito branca. Não tem uma praia aqui, que tem uma árvore. Isso a gente estava lá na Flórida, nos Estados Unidos. E não, praia americana não tem uma árvore. Nada. Areia com um calçadão e acabou. Tem só para fazer, vou para a praia. Vamos, a gente foi com outro pastor lá, e a gente foi entrando, vindo no mar, de longe, na rua da praia. Beleza, fazer uma curva
a gente escolheu Orlândia. Por que a gente não fica aqui? Pastor, a gente pode ficar. Não, para aqui, paramos no estacionamento. A gente para na praia Timpia, que ia para dentro do mar. Esse cara arrumou uma sombra para ele ficar dentro d'água na sombra. E lá, moçada, galera de praia, né? E ele o tempo todo ministrando, endoidando dentro d'água. Aí a gente ali no sol, cheio de menina, de biquíni, ele começa a falar: como, pois, eu porei meus olhos numa donzela, que aliança eu teria com Deus? Não, é assim, aqui versículo em Jó: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os colocaria numa donzela? Que herança eu teria com Deus lá de cima? E ele começou a ministrar sobre estar naquele ambiente, sem se contaminar com o que está ao redor. Não para. Presença de Deus. Como eu aprendi com esse irmão? De você simplesmente andar consciente da presença de Deus. E a gente anda conversando, eu e minha esposa: poxa, esses 2 dias têm sido uma delícia. Obrigado por aquele hotel que vocês fizeram, gente, pastor. A gente andando ali pela praia, falando de Jesus e falando, e ele começa: queridos, não sou perfeito não, mas esse lugar é real. Esse lugar é real. Você habita nesse lugar. Só precisa tomar consciência. Jesus já destravou essas fases, como se fosse um videogame. Ele já destravou tudo para a gente lá na cruz. Você tem acesso a esses lugares. Basta você viver de acordo, tomar consciência de quem é o teu Deus e entender. Tem tempo para todas as coisas. Amém? Amém. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé comigo, a gente vai falando.